Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio. Receitas com sabor a toda prova. Parmesão ralado Celita. Nova embalagem. Novidades é mais Celita. O programa hoje traz para você doutora Juliana Lustosa. Ela é cirurgiã dentista e vem falar para gente, para você que quer estar grávida e para você que já está grávida e para você que já ganhou o neném logo no início. Nós vamos falar sobre várias coisas muito bacanas, pré-natal de gestante na odontologia. Vamos falar sobre o teste da linguinha, enfim, eu acho isso tudo muito bacana, por quê? Porque ativa para que a gente se cuide mais na gravidez, para que a gente proteja aquele que está aqui conosco, né? Depois nós teremos aqui uma culinária deliciosa. Então não saia daí, porque este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Olha que delícia esse assunto que nós vamos falar hoje. Informação às gestantes e aquelas que esperam ainda ser gestantes. Olha que bacana isso. Para isso nós trouxemos aqui a doutora cirurgiã dentista Juliana. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essas pessoas tão lindas que são as gestantes, não é isso, doutora? É muito legal, um prazer estar aqui, Elusa. Prazer é todo conversar nosso. com vocês. Olha aqui, eu vou fazer logo uma pergunta de cara. Mudaram os conceitos da odontologia com a gestante? Elas estão aprendendo mais? Quem são essas mulheres hoje? Sim. As gestantes estão muito bem informadas em relação a esse período gestacional que elas se encontram. Elas estão dando uma atenção especial à saúde bucal, porque elas entenderam, né, com a parceria, com o entendimento dos obstetras, fonoaudiólogos, a gente conseguiu fazer com que as gestantes entendessem a necessidade do cuidado com a saúde bucal, né, de ter a saúde bucal perfeita. Porque ela precisa entender que ela não está mais sozinha. Ela precisa cuidar da saúde bucal, tanto para ela quanto para aquela vida que ela está gerando. Né? Então, hoje em dia, as pessoas têm essa informação de que a gestante precisa ter, né, fazer o tratamento odontológico, tudo no devido tempo, com os devidos cuidados. Né? O cirurgião, o dentista precisa estar capacitado para esse atendimento, né, às gestantes, e é possível sim que elas façam um tratamento odontológico com todos os cuidados. Elas precisam fazer um pré-natal odontológico, né, que inclui consultas relacionadas ao saber, né, as informações que elas precisam ter em relação à fase que elas se encontram, e posteriormente uma consulta também relacionada à saúde bucal do bebê. Olha isso que bacana, porque há tempos atrás gestante nem pensava em ir dentista. Isso foi desconstruído e para as gestantes um presente, eu acredito, né? Exatamente. Elas, infelizmente, elas passaram por episódios muito ruins em relação à dor, né? Porque a ideia de que, assim, a gestante, a cada gestação perdia-se um dente. Né? Então essa informação era uma informação que os antigos passavam para elas e elas ficavam com medo e não faziam o tratamento odontológico, né? Então o que acontecia? A gestante passava pelos episódios de náusea, passavam pelos episódios de vômito, né? Tinha um enjoo de não conseguir escovar o dente com a pasta de dente, não faziam a higienização, consequentemente a doença se instalava e elas perdiam o dente. Olha isso, e achava que perdia por causa da gravidez. Exatamente, por falta de cálcio ou por algum outro motivo, mas normalmente era por conta disso. Então elas começaram a entender que era preciso cuidar para essa informação que era passada, né, essa desconstrução acontecer. Então elas começaram a procurar, entender a necessidade do pré-natal odontológico, fazer os cuidados essenciais, as limpezas diárias, né, entender que qualquer alteração que tivesse na cavidade bucal era importante a visita ao dentista, ao cirurgião dentista, para fazer o tratamento. Então, elas ficam muito alegres, porque elas, quando elas vão ao consultório, elas observam que está tudo bem. E quando não tem alguma coisa incomodando, ou que não está, que elas percebem que não está legal, elas
perguntam e tentam questionar para fazer alguma correlação com a gestação. E muitas vezes tem uma relação com a gestação. Por quê? Porque nessa fase gestacional acontece um boom de hormônios. Então são muitos hormônios que estão ali, né, alterados e, consequentemente, existe uma alteração também na cavidade bucal. Ô, doutora, aquela que não procura um pré-natal odontológico, ela sente depois que deveria ter procurado? Sim. O quanto que muda? Essa necessidade é grande? Sim, porque às vezes ela tem realmente uma saúde bucal consideravelmente boa e faz a higienização, usa o fio dental, escova o dente, se alimenta e faz a higienização, evita, né, o consumo exagerado de doce. Mas o que acontece? Essas informações que nós passamos para ela e as informações relacionadas ao bebê, formação de papila gustativa, formação do dente dentro da barriga da mãe, isso é muito importante. Olha ela que fala, bacana "Poxa vida", isso, gente. e elas sentem, poxa vida, se eu soubesse disso antes, seria importante. Porque o pré-natal odontológico, além da gente atuar na cavidade bucal da mãe, no organismo, porque a gente não vê só a boca, a gente vê o ser humano inteiro, né? Então, além da gente atuar nessa parte, a gente atua também em relação à saúde bucal do bebê, né? Então, algumas informações que a gente precisa passar para elas, quando o bebê nascer, elas não vão estar surpresas, não vão estar naquele momento de aflição, porque às vezes o puerpério é um momento mais complicadinho, então a gente precisa o quê? De passar essas informações antes para que ela lembre. Ah, então isso que está acontecendo, né, já foi comentado comigo no pré-natal odontológico. Então, por que eu gosto de fazer esses programas sobre gestantes? Porque às vezes a pessoa é tão desinformada, porque não tem tanto essa... É claro que hoje tem a internet, tem um monte de coisas que a gente procurar, mas quando a gente vê um médico falando, a gente vê a importância de tudo isso. Quando o neném nasce, você consegue depois, com o tempo, ver esse resultado nos dentes do neném? Com certeza. A ideia é exatamente essa, né? A ideia é tranquilizar a mãe para qualquer alteração que venha acontecer, por exemplo, no bebê, ela já tenha noção. Por exemplo, o teste da linguinha. Ah, eu queria falar sobre isso, muito bacana. Fala. Então, o teste da linguinha é um teste feito ainda no hospital. Às vezes, né, pode ser feito também depois que o neném sair do hospital, por um fonoaudiólogo, pelo cirurgião dentista e pelo pediatra. E aí, essa alteração a gente já conversou antes, porque, assim, pode soar muito, muito complicado para a mãe saber que tem que fazer uma cirurgia logo no recém-nascido, entendeu? Olha isso, gente. Olha só, a gente vai para o intervalo. Já já nós estaremos de volta e nós vamos falar sobre muita coisa bacana ainda. Então, não saia daí. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.